Pessoal, vou falar do debate. Dessa vez eu não vou colocar imagem, não vou colocar nada. Esse é o quarto vídeo que eu estou gravando. Os 3 vídeos, até a tela de imagem que eu coloquei, derrubaram os meus vídeos. Não sei por quê. Não queriam que colocasse nada sobre esse debate. Então vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu. Eu vou separar aqui por cada um dos candidatos e qual foi a minha impressão. Primeiro, eu vou falar da Marina Helena, que é a candidata do Novo. Dá o like, curte, compartilha, inscreva-se no canal para mim poder começar a falar sobre eles. Fechou? Vamos lá. A Marina Helena é a candidata mais preparada. Não pôde participar do debate. A Tabata Amaral, em determinado momento, ela mentiu. Fez uma fake news dizendo que ela é a única candidata mulher. Pois é. Mentira. A Marina Helena é a melhor candidata, é candidata mulher, grávida. Ela é a melhor aluna do Paulo Guedes, ela tem a chancela do Paulo Guedes. O Paulo Guedes disse que ela é a melhor opção para São Paulo. Mesmo assim, impediram que ela participasse dos debates. No próximo debate, ela vai estar. Ela fez um protesto na porta da Band. Acabou ganhando visibilidade com isso. Alguns jornais fizeram a cobertura, isso eu posso mostrar para vocês. Então, ela acabou tendo o seu momento de fala, estando do lado de fora, mostrando que democracia é essa que você tira um dos candidatos da fala, né, do direito de fala. Segundo, já que eu citei uma mulher, vou citar outra, a Tabata Amaral. A Tabata Amaral é insossa. Vamos ser sinceros aqui, que ela entrou para ser um suporte para o Guilherme Boulos. Ela focou no Pablo Marçal o tempo inteiro. Tentaram, né, os jornais falar que ela desestruturou o Pablo Marçal. A verdade é que o Pablo Marçal entrou para ser o outsider, para ser a ruptura aqui, e falou besteira, falou palavrão, mas falou o que estava engasgado na garganta de muito brasileiro. Isso é verdade. A Tabata Amaral, ela veio com um joguinho de eu sou a candidata mulher que vim da periferia, sou a única. Então, assim, mostrou que o discurso dela todinho está desconexo com a realidade. O Pablo Marçal colocou ela no devido lugar. Falou, peraí, você está falando que vem da periferia e entende de educação? Você nem estudou em São Paulo. Você foi embora para estudar lá fora. Você nem estudou aqui, você não sabe nem o que é o ensino médio de São Paulo para você vir, ou público, para você vir e dar palpite sobre o que você nem conhece. Então, sabe, num momento o Pablo até chamou ela de para-choque de comunista e ele declarou que a estrutura era a seguinte: a Tabata Amaral e o Datena vieram para dar suporte para o Guilherme Boulos. Foram o que fizeram o tempo inteiro. Em momento algum abriram a boca para falar do Guilherme Boulos. Então o Lula colocou eles lá para dar um suporte para o Boulos. Ou seja, é uma candidatura onde tem 3 candidatos ali totalmente alinhados pela esquerda, que é o Nunes, que é o Boulos, o Datena e a Tabata Amaral, com o intuito de eleger o Boulos. E isso aí ficou escancarado, ficou na cara. O Datena, que durante o período que estava acontecendo ali o debate, chamaram ele de da pena, porque realmente foi uma coisa de se dar pena mesmo. Sabe, começou entrando em conflito com o Oineg, que era o apresentador, falando que ele era um ditador, que estava tirando o tempo, que democracia é essa, grosso, né? Também começou a apresentar ali o debate achando que estava no programa da Band, que ele apresenta. Falando ali, olha, senhores telespectadores da TV Band, então com aquele jeitão do Datena. E é uma figura ímpar, porque ela ficou numa passação de pano ali, entre ele e o Boulos, fazendo aquele ping-pong, sabe, elogiando o Boulos, e aí o pessoal começou a chamar de Datena, da pena, passador de pano, e aí em um determinado minuto é que o Datena resolveu falar, olha, Boulos, você devia ser prefeito lá de Caracas, afinal você fica passando pano para o Maduro e também você aí passou pano ali para o Janones, então você também não tem muito o que falar. Então deu aquela cutucada, o Boulos fingiu que ficou incomodado, falou, não, Datena, isso aí é fake news, você sabe. Então assim, foi uma conversa de madame entre o Datena e o Guilherme Boulos. Então assim, ficou escancarado, nítido, que o Datena e a Tabata estavam ali, eles não são candidatos, eles são sustentáculos para manter a estrutura do Boulos. O Boulos, agora, liso como sempre, né, veio como uma figura de uma remasterização do Lula antigo.
Mudou a roupa, mudou o figurino, fala tranquila, fala sossegada. Lembra do Lulinha Paz e Amor? Pois é, soltaram ali o Boulos Paz e Amor. A mídia passando pano pro Boulos, falando que o Boulos é isso, é aquilo, mas não respondeu contundentemente sobre o Janones, não respondeu sobre a acusação do próprio Datena sobre passar pano para a ditadura da Venezuela e em Caracas, e não respondeu o Pablo Marçal sobre o apoio a grupos palestinos também. Então, Boulos também veio com aquela visão de paz e amor, de isso, aquilo, mas assim, todo mundo já conhece o Boulos. Quem não conhece, que te compre. O golpe tá aí, cai quem quer. Em um determinado momento, ele tentou pressionar o Pablo Marçal. Tem uma denúncia contra o Pablo Marçal, que o Pablo Marçal foi condenado, né? Por ter prestado serviço para uma empresa e essa empresa foi condenada por golpes bancários. O Marçal falou que não existe, que foi prescrito e que se tivesse condenação que mostrasse. O Boulos postou a sentença do Pablo Marçal. O que o Boulos não contou é que num trecho da sentença, e eu até tinha lido isso no outro editorial, não vou nem fazer, só vou falar agora, um trecho da sentença falava que a testemunha disse que o Pablo Marçal fazia serviços ilícitos, fazia serviço de manutenção e reparação em vários computadores de várias empresas e fazia para essa também. E aí no dia da operação, o Pablo Marçal estava lá dentro e o papel dele era fazer a manutenção de computadores. Então ele estava fazendo a manutenção dos computadores. Foi um momento que o Pablo Marçal perdeu a compostura ali um pouquinho, a pergunta foi da Tabata Amaral, e o Boulos falou, tá vendo, eu tenho a sentença aqui, abandone então a disputa eleitoral aqui. Então, o Ricardo Nunes, que é o quarto analisado, o Ricardo Nunes teve um discurso moderado, todo mundo achou que o Ricardo Nunes ia entrar com um discurso bolsonarista de pé no peito do Boulos, não foi nada disso que aconteceu, foi um discurso muito, como que eu posso te dizer, foi o discurso mais político de todos. Chegou com educação, parecendo o próprio Dória, tá? Então foi um discurso bem Dória mesmo. Educação, polido, olha, não é assim. E pintou um município de São Paulo que não existe. Olha, nós temos tanto assim que nós fizemos, agora nós vamos fazer mais, vai melhorar. Então foi isso que ele passou, essa imagem do político mesmo, do de carreira mesmo, que todo mundo vê promessa, promessa, promessa. E aí, gente? Cumprir mesmo não dá. Então, todo mundo já está ouvindo esses discursos e essas promessas há muito tempo e todo mundo não sabe que não muda nada. Teve um momento em que a Tabata Amaral acusou o Nunes, né, de agredir a mulher. A mulher do Nunes gritou do meio da plateia, xingou a Tabata Amaral e falou, deixa minha família em paz. Então, do meio da plateia, a mulher do Nunes gritou e defendeu o Ricardo Nunes. Eu achei, assim, interessante esse momento do debate. E aí, o Ricardo Nunes, em alguns momentos, fez algumas críticas ao Boulos. Teve um momento em que o Boulos perguntou, olha, quem que é fulano de tal, que você fez um contrato, uma licitação, e aí o Datena rebatia também atacando o Nunes, e o Nunes respondeu, falou, não, Boulos, você está falando aí de pessoas que a gente tem que conhecer, quem tem que explicar é você, sobre os Janones, que você passou pano para a rachadinha, e é você sobre passar pano para as ditaduras da Venezuela, o mesmo discurso. Então, no entorno do Boulos, foi sobre Venezuela, foi sobre grupos palestinos, enfim, foi isso. Agora, a estrela do show foi o Pablo Marçal. O meu ponto de vista, quer dizer que o Pablo Marçal é um cara, é o cara que teve um discurso político mais bonito? Não foi nada disso. Mas pensa comigo, imagina um monte de bolinhas vermelhas e uma azul ali no meio. O Pablo Marçal é a bolinha azul. Entenda por quê. Porque a partir disso, todo mundo viu que o único político ali não é o Pablo Marçal. Se perdeu um pouco nos debates, mas ele falou muita coisa que o brasileiro estava engasgado. Falou que o Boulos é defensor do Grupo Ramais, que tem fotos com ele. Falou que a Tabata Amaral é para-choque de comunista, que está lá só para apoiar o Boulos. Assim, ele partiu para o ataque mesmo. Ele falou, olha, projeto de governo, eu não sou político,
tá os projetos de governo apresentados, aqui nós vamos falar de quem é mais preparado para enfrentar os problemas da cidade. Então, o Pablo Marçal, ele foi, assim, uma figura mais outsider, ou seja, ele chegou com aquele posicionamento de, olha, eu vim para causar. Do ponto de vista da mídia, que bateu muito no Pablo Marçal, o Pablo ganhou muito. Porque a mídia batendo nele deu visibilidade para ele. Agora, os cortes que foram espalhados pelo Pablo Marçal, esses vão render muitos votos. Porque foram os pedaços que ele fala aquilo que está engasgado. Então, o Pablo Marçal, ele não veio como uma figura outsider como o Bolsonaro. O Bolsonaro era um outsider, mas que veio da política e que falava muita coisa engasgada para o povo, mas ainda sendo de dentro da política. O Pablo Marçal veio mais como uma figura Milei, ou seja, o louco, o maluco, o cara que vai resolver o problema. Num determinado momento, o Pablo Marçal tinha prometido que ia denunciar quem usava, né, substâncias ilegais, né, se é que você entende o que eu estou falando. E aí, esse aqui, mesmo que o vídeo caia, eu vou mostrar. Matéria do O Antagonista. No primeiro evento público da campanha eleitoral de 2024 pela Prefeitura de São Paulo, propostas ficaram em segundo plano. O debate da Band é marcado por troca de ofensas e até alusão ao uso de cocaína. É interessante, mas o momento que o Pablo foi chamado para fazer uma pergunta para o Boulos, ele fez essa referência aqui. A pergunta vai pro Boulos. Então todo mundo entendeu a referência e a alusão. O Pablo Marçal não era para ter participado desse debate. Ele não ia participar desse debate. Assim como a Marina Helena. Por quê? Porque tem regras de números de cadeiras que o partido representa. O Pablo Marçal, pelo Nanico PRTB, não era nem para estar. Mas se o Pablo Marçal não tivesse lá, a Band não tinha a metade da visualização que eles tiveram durante o debate. O debate é o assunto mais comentado hoje. O Pablo Marçal foi a estrela do show. Sabe o que me chamou a atenção? Não só minha, e o Joaquim Teixeira falou exatamente o que eu acho também, sobre o Boulos. O cara foi literalmente chamado de cheirador de cocaína. Em rede nacional, ficou pianinho, não falou nada, quieto, não se defendeu, não esboçou nenhuma reação, tigrão para invadir propriedade dos outros, tchutchuca para fazer o toxicológico. Enfim, o que aconteceu foi que realmente há aqui uma situação um tanto esdrúxula. O Pablo Marçal falou que tem muita coisa para mostrar e para provar sobre aqueles candidatos que estavam lá. Num determinado momento, o Pablo Marçal, ele falou que o Nunes é uma falsa direita. Falou, peraí, Nunes, você está aqui pagando de direita? Teve uma hora que o Nunes perguntou para ele, o que você vai fazer para mudar São Paulo? Ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar você. Porque eu queria que você me explicasse como que hoje a vice-prefeita do comunista Boulos foi a sua secretária até pouco tempo. Me explica isso aí, porque você não é direita. Você é do sistema. Sabe, os vídeos do Pablo Marçal estão viralizando sobre isso. Estão viralizando, ou seja, teve um determinado momento também, matéria do Metrópolis, em que o assessor do Boulos chegou e gritou que o Marçal é um babaca, mentiroso e psicopata. O Marçal entrou no modo Milei. Entrou contra ele e falou, são vocês, seu bando de comunistas safados e sem vergonha. E presta atenção, vocês que estão aí mamando na prefeitura, ainda na gestão Nunes, vou mandar vocês todos embora, eu vou tirar vocês todos, vocês tudo vão perder o cargo, esquece que a mamata vai acabar. Então o Pablo Marçal veio com esse discurso, sabe, olha, eu vou ser a disruptura, não sou político, não sou da política, mas eu vou fazer essa disruptura aqui, em relação a tudo que está acontecendo dentro da prefeitura. O fato é, você tem 3 análises. A primeira análise, se você analisar Lamento muito, Bolsonaro. a conjuntura política. Da conjuntura política, quem se saiu melhor no debate foi o Boulos. Manteve a calma, foi tranquilo, soube atacar na hora certa e se defendeu no momento certo. Eu estou falando de conjuntura política, tá? Política, ou seja,
Foi o político mais experiente ali da jogada. Datena mostrou que é inexperiente. A Tabata Amaral mostrou que é inexpressiva. O Nunes não agradou o público que ele tinha que agradar, que era o bolsonarismo. Porque o outro público de centro já está com ele. Agora o público do bolsonarismo esperava o Nunes, que ia para cima do Boulos. Porque o Boulos foi para cima do Nunes, o Datena foi para cima do Nunes, e ele ficou caladinho, contando um conto de fadas de um mundo que não existia. Agora, do ponto de vista do debate, de escancarar e de mostrar aquilo que o povo queria ouvir, foi o Pablo Marçal, o melhor de todos. Porque o Pablo Marçal foi para falar a verdade. Ele foi para causar auê, ele foi para ser visto. E, na verdade, a maioria foi para ver ele. Então, o Pablo Marçal, nessa minha visão, foi o cara que mais ganhou visibilidade com esse debate. Vai mudar o roteiro, não vai ter nenhum debate que os caras não vão convidar o Pablo Marçal, pode ter certeza, porque todo mundo está indo assistir para ver o Pablo. Ninguém assistiria para ver aquele show de horrores entre Boulos, entre Nunes, entre Tabata e entre Datena. Ninguém. Então, o negócio é que o pessoal foi para assistir o Pablo Marçal. E aí, a Antonella, ela fez... A Antônia, né? Ela fez um comentário sobre o Pablo Marçal e sobre o Bolsonaro, que foi republicado. Dá uma olhada aqui o que ela falou. Eu lamento muito, o Bolsonaro também não está apoiando o Pablo. Mas eu fiz parte de um grupo onde o Pablo Marçal deu o sangue no segundo turno para o Bolsonaro ser eleito. É claro que eu estou apoiando o Pablo. E disse no meu vídeo, eu lamento muito, o Bolsonaro também não está apoiando o Pablo. Ele está apoiando esse pamonha do Ricardo Nunes, que é um péssimo gestor, que não sabe nem contar quantos cracudos tem na Cracolândia. Mas por quê? Porque o Costa Neto quer que ele apoie e diz que o game é assim que funciona. Ok, se é assim que o game funciona, fodam-se todo mundo, fiquem aí com os games de vocês, eu não sou obrigada a compartilhar com isso. Né? Mas eu fiz parte de um grupo onde o Pablo Marçal deu o sangue no segundo turno para o Bolsonaro ser eleito. O Pablo Marçal deu o sangue. Esse grupo ainda existe aqui. Ninguém fala mais porque era um grupo voltado para o segundo turno do Bolsonaro. Aí eu fico pensando, porra, o cara se fudeu todo e hoje não tem o apoio do Bolsonaro, então eu nunca vou entender esses games políticos, sabe? Eu nunca vou entender. Mas, enfim, eu penso que o Pablo corre um grande risco de ganhar. Então, num piscar de olhos, só você dar uma olhada nos comentários depois, 100 comentários a favor do Pablo Marçal, 4 ou 5 a favor do Nunes e o resto detonando o Boulos. É assim que está sendo. Deixa no seu comentário. Se você assistiu, qual você gostou mais. E sabe, eu queria ter colocado o vídeo original, que tinha os debates, mas não deixaram. Foi 30 e tantos minutos de vídeo que eu gravei e não permitiram eu postar, tá bom? Abraço, fica com Deus. Desculpem um atraso, é porque esse é o 4º vídeo que eu tô gravando. Até lá.